Como é a vida e o treinamento de um para-atleta? O atleta que possui alguma deficiência física. A nossa convidada de hoje é Sabrina Custódia. Ela é para-atleta. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Sabrina Custódia da Silva é atleta praticante de atletismo e triatlo. Foi campeã do triatlo Passebeledes na Califórnia, Estados Unidos, campeã brasileira do Circuito Brasil Caixa Loterias nos 100 metros rasos e campeã dos Jogos Abertos do Interior do Estado de São Paulo nos 100 e 200 metros rasos e também no salto em distância. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook. Se você quiser mandar sua mensagem, você pode se utilizar desse número do WhatsApp. Ele é direto aqui da nossa produção. E se de repente você perdeu algum programa ou gostaria de assistir novamente alguma entrevista, basta você acessar esse canal do YouTube. Lá todos os programas já veiculados estão disponíveis e semanalmente ele é atualizado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Sabrina Custódia. Ela é para-atleta. Sabrina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu, eu que agradeço. Explicar um pouquinho para nós, para mim, para os telespectadores, o que é uma para-atleta? Como começa um treinamento? Como desperta essa vontade pelo esporte? Como é a vida de uma para-atleta? Olha, assim, o que despertou em mim foi ver outros atletas, né? Outros atletas conseguindo, às vezes com uma dificuldade um pouco maior do que a minha, né? E eles lá, atleta, fazendo, competindo, ganhando medalhas. Então, isso que foi o que despertou em mim, né? E a vida é assim, é treinamento, perseverança, lutar, força de vontade, que tem que ter bastante, porque assim, é um pouco diferente da vida de um atleta, né, olímpico, essas coisas. Então, assim, tem bastante dificuldade, tanto para chegar no local de treinamento. Eu estava imaginando, se a vida de um atleta normal no Brasil já é muito complicado, porque não tem patrocínio, não tem investimento, não tem apoio, para o para-atleta deve ser mais complicado ainda, né? É bem complicado. Para patrocínio, muito difícil. A não ser, assim, quem já foi para as Paralimpíadas, quem é bastante visto, né? Ainda consegue, mas é bem complicado. Eu acho que é bem mais complicado, porque assim, o pessoal, o mundo, os brasileiros mais, né? Estão conhecendo agora, né? O mundo paralímpico. Porque antigamente não era muito visto. Agora, com as Paralimpíadas, que está tendo mais visibilidade, essas coisas. Mas ainda continua difícil. Dá para melhorar ainda. Qual modalidade você atua? Eu faço atletismo e triatlo. Atletismo e triatlo. Isso. A sua deficiência física no braço e em uma perna também? Isso. Então, mas é um esporte que exige muito do corpo, o triatlo. Triatlon, assim, tem que saber dividir os treinos certinho, é bem puxado. Às vezes a gente tem que fazer 2 a 3 treinos de modalidades, né, diferentes, que ainda tem a musculação, que tem que fazer o fortalecimento. Então, às vezes é 3 por dia para não perder o pique, porque chega na hora, tem que ter muita resistência, tem que estar com o pique todo. Até vamos mostrar um pouquinho para o nosso telespectador, tem um VTzinho aqui, pode rodar a produção do treino, é você treinando aí. Isso. Essa é a parte de musculação. É isso. A corrida, né? A corrida. E a bike. Essa resistência, né? Da bicicleta. Quantas horas por dia, mais ou menos? De treino? Dá umas 6 horas. 6 horas por dia? Aí depende muito do treino que a gente faz. Às vezes acaba sendo umas 5 horas, às vezes passa das 6. Aí depende muito da planilha de treino.
conforme a gente está mais próximo da competição, aí diminui um pouco, faz mais leve, mais tranquilo, para não se cansar tanto para competir. Agora, depois que passa a competição, aí já é mais pesado, é mais volume de treino, tanto de corrida, bike, natação, musculação. Então, aí aumenta o horário. E o treinamento é feito no mesmo local onde as atletas treinam, ou tem alguma adaptação de equipamento, alguma coisa assim? Então, eu treino na academia mesmo. É um equipamento normal onde todo mundo treina, né? Como deu para ver ali no vídeo. Às vezes, como num aparelho, como mostrou ali, eu treino na rua, né? Que nem corrida, porque é tudo feito na rua. Corrida na rua, E a bike bicicleta? também. Eu treino mais na academia, porque na rua é um pouco mais perigoso, né, por causa de carros, essas coisas. Mas eu treino a bike um pouco mais na academia. E agora a natação, eu treino na piscina, lá na academia, só que na competição é no mar. Então é um pouco diferente. Então, às vezes, a gente tem que ir alguns fins de semana para a praia para poder treinar lá, para sentir o mar, ondas, e que é totalmente diferente de piscina. E a adaptação que você usa na perna, alguma coisa, ela tem algum regulamento? Ou ela é como você se sente melhor? Então, tem regulamento sim. Na natação eu não posso usar nada que possa para me ajudar, nem nos braços. É o que eu imaginava, exatamente, porque de repente a pessoa fala, não, mas a minha prótese é desse jeito aqui, ela vai te favorecer. Sim, e às vezes a outra pessoa que é da minha categoria, às vezes ela não tem esse equipamento que eu tenho, então vai ser desvantagem, né, para ela. Então tem essas regras, eu não posso usar nada nos braços e nem na perna. Na perna eu tiro a prótese, vou sem nada. Você vai sem nada. Isso. Agora, na bicicleta, eu tenho as minhas adaptações, mas nada que me favorece, né? É só apenas mesmo os apoios para mim encaixar o braço. E eu coloquei os freios na frente para apertar e as marchas aqui no meio para mim coisar, mas nada que me favoreça. E na perna é normal. Eu vi ali na esteira, a prótese parece que ela até ajuda, né? Isso. Ela impulsiona. Aquela prótese ela ainda pode, porque não tem outro equipamento que desse para me correr. Então, mesmo que seja a lâmina, né, que ela dá um impulso, mas é como se fosse quase o mesmo movimento do pé, do calcanhar empurrando o chão. Desculpe, a sua idade hoje? Hoje eu tenho 24 anos. 24 anos. Isso. Essa deficiência é sua de nascença ou você, em virtude de algum acidente, alguma coisa? Então foi um acidente. Foi um acidente. Com quantos anos? Tinha 18. Então, até os 18 anos, você não era portadora de nenhuma deficiência. E foi nesse mesmo acidente que você acabou perdendo a parte final dos braços e a perna? Isso. Acidente como? Foi uma descarga elétrica, né? Eu estava mexendo na antena, em cima da laje da minha casa. Aí eu estava tentando virar ela, porque na noite anterior, ela tinha... o vento tinha virado ela para um lado ao contrário. E lá na minha casa não pegava direito sinal. E aí, ao mexer ela, o fio, ele teve magnetismo com a antena. E aí foi puxando ela como se fosse um imã. E eu não percebi, fui tentando levantar, pensando que ela estava caindo, até quando ela foi tombando, eu tentando levantar, e ela triscou no fio. Aí quando triscou, aí eu já não... Aí eu vi, aí eu tentei soltar e já não deu mais tempo. Aí teve que... Eu fiquei grudada um tempo, até perder a consciência, desmaiar. Aí quando eu acordei, aí tava tudo torto, as mãos, o pé também estava um pouquinho queimado, a ponta da unha. Aí tive que ir para o hospital, aí lá que foi feito as amputações, depois de um Mas não certo teve tempo. jeito, teve que amputar. Sim, porque queimou tudo por dentro, as veias, tendão, aí não teve jeito, eles tentaram, ainda tiraram musculatura da minha coxa, com veias, para colocar nesse braço, para tentar salvar pelo menos uma das mãos, mas não deu certo, porque as veias eram muito finas, aí entupiu, aí não deu. E antes disso você não praticava esporte? Não.
Quer dizer, é até uma incoerência, né? Porque às vezes a pessoa enfrenta uma dificuldade dessa para notar que ela é forte, que ela pode resistir, que ela tem como superar. Eu não, assim, eu sempre gostei de esporte. Quando eu era pequena, na educação física, gostava muito de pedalar, que foi por esse motivo que eu entrei no triatlon, por causa da bicicleta. Só que aí a gente cresce e para, né? Tem que trabalhar, estudar. Tem outros compromissos. Tem outros compromissos. Eu queria só abrir um parênteses aqui, em função até do que você acabou de falar, e que eu gostaria de lembrar ao nosso telespectador. Infelizmente, esse tipo de acidente ocorre com muita frequência. As pessoas sobem em laje, ou para consertar, ou para adaptar alguma coisa, ou para aumentar, e não tomam cuidado com a rede elétrica. Muitos pais de família acabam falecendo, você, graças a Deus, está vivo, mas, meu amigo, tome muito cuidado. Isso daí parece que é uma coisa fácil, né? Simples. Não, vou na laje, ver alguma coisinha lá, e é muito perigoso, muito perigoso. Tem muitos casos de pessoas que morrem, que ficam inválidas, em função dessa prática aí que parece fácil, mas todo o cuidado do mundo você tem que tomar, ou chamar um profissional para fazer essas coisas, porque depois que acontece, realmente fica muito difícil. Mas vamos falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos aqui, do Brasil. A Paralimpíada vai vir logo na sequência, né, dos Jogos Olímpicos. Sim. E o Brasil, como está? Qual a perspectiva do Brasil para essa Paralimpíada? Olha, eu acho que vai trazer bastante medalha. Você está otimista? Aham, tô. Em qual área você acha que vai ter mais medalhas, vão sair melhores? O atletismo. Atletismo? Pelo menos assim, a parte que eu participo bastante, né? E eu vejo que os atletas estão bem, muito bem. Então, o atletismo eu estou acreditando muito. E a parte de... Eu vi recentemente uma parte de natação que me impressionou, que uma das pessoas ela não tinha praticamente o braço inteiro. E o outro braço também só uma parte, mesmo assim nadando numa velocidade... E brasileiro, se eu não me engano. Sério? Eu não conheço. Essa parte eu achei assim, uma superação muito grande, porque para passar para natação, né, quando o problema é no braço, é muito complicado. É bem difícil. Eu mesmo, antes eu assim, não sabia nadar, mas eu também não me afogava. Mas quando eu entrei para natação, eu senti muita falta das mãos, muita. Parecia que eu não estava saindo do lugar, batia o braço, batia, mas não conseguia sair do lugar, parecia que eu estava me afogando. E olha que a piscina não era funda, né? Era de 1,60 m mais ou menos, e eu não conseguia sair do lugar. E depois, conforme eu fui indo, tentando, aí eu fui esquecendo da mão, né? E fui conseguindo achar um jeito para poder sair do lugar. Porque foi difícil no começo. Imagina quem não tem, né? Não, deve ser braços. muito complicado. É muito difícil. Qual a importância hoje do esporte na sua vida, para a superação de tudo isso, para encarar essa nova realidade? Qual a importância do esporte? É tudo, porque o esporte ele mudou minha vida completamente. Antes de eu entrar no esporte, eu dependia muito da minha mãe. Ela que cuidava de mim em tudo, dava comida na minha boca, vestia a roupa, me dava banho, tudo. Então, graças ao esporte que eu consegui a aprender as coisas, a ter mais mobilidade, tanto até melhorou mesmo a minha saúde, né? Então, o esporte foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ele não é importante assim, só para quem é atleta, eu acho que é importante na vida de todo mundo. Acho que todo mundo deveria fazer, né, praticar, pelo menos, não para competir essas coisas, mas pelo menos por lazer, porque é uma das coisas que ajuda muito, muito, ajuda a gente até, acho que a viver mais. É isso que eu ia te perguntar, você passou por uma experiência um pouco traumática, tudo. Qual o conselho que você dá para quem passou? Porque a tendência normal da pessoa é ela se fechar, né? Ela ficar em casa, ela achar que não tem jeito, mas qual o conselho que você dá para essa pessoa que de repente está passando por uma situação difícil como você passou e superou? Qual o conselho que você dá? Bom, eu vou falar assim, o que eu pensei, né? O que me animou a não ficar com depressão, a não ficar triste, trancada dentro de casa. Eu pensei que tem pessoas muito mais piores do que eu.
Na época que aconteceu o acidente comigo, logo depois quando eu voltei para casa, foi quando aconteceu o acidente com o Shaolin. E eu vi a situação dele, que ele ficou assim, quase morto, né? Porque ele não se mexia, ele não falava, ele... Assim, até depois, quando ele acordou, ele até entendia. Algumas coisas né? ele entendia. Ele entendia, às vezes falava com os olhos, né? É verdade. Mas você vê a situação dele ali, sem poder fazer nada, dependendo das pessoas, nem falava, nem levantava. Então, é uma situação muito difícil. Então, eu pensei assim, eu olhava para mim, então eu tô bem. Não aconteceu isso para mim, não é nada. E eu tenho que agradecer a Deus pela vida que eu tô tendo. Sem dúvida. Né? E aproveitar. E me divertir e aceitar tudo que as pessoas me dessem, me chamassem. Vamos fazer isso? Vamos. Então, o que eu posso falar é isso. Que às vezes todos nós temos problemas, né? Temos nossas dificuldades, mas não desistir, né? Ir em frente. Todo mundo tem um sonho, então vai atrás do seu sonho. Às vezes você não consegue da primeira vez, mas você não pode desistir. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Persistir, perseverar, acreditar naquilo que você vai conseguir. Isso mesmo. Então, essa a minha dica. Você foi uma das pessoas que carregou a tocha, né? Aqui? Sim. Foi aqui em São Paulo? Foi, em Osasco. Em Osasco. E essa emoção? Conta pra gente. Ai, meu Deus, não tem como falar. Foi o dia mais feliz da minha vida. É uma emoção muito grande, porque eu faço parte do esporte também, né? Essa parte aqui, né? Eu ficava olhando para ela o tempo todo. Ali parece que você está namorando a tocha, né? Olhando com aquele carinho. Pra gente que é atleta, é uma experiência única. Não tem como explicar, é uma emoção. Eu fiquei assim por uma semana pulando, lembrando da tocha. E a ansiedade de chegar o dia também, Nossa, né? também. Esperando. Bastante. E você já falou que você está bem otimista, né? Nessa parte no Brasil na Paralimpíada. Sim. E a Paralimpíada ela não tinha muita divulgação, né? Até um tempo atrás. Ela praticamente passava assim desapercebida, etc. Com todos esses eventos, você tem notado que as pessoas têm se incentivado mais, as pessoas que querem participar da Paralimpíada, têm procurado mais as academias? Como a pessoa tem que fazer para se engajar nisso daí? Então, tem aparecido bem mais pessoas procurando, né, esporte, procurando fazer alguma coisa. E onde essas pessoas que têm essa vontade, essa pessoa que tem uma deficiência, é portadora de uma deficiência, mas ela tem essa vontade. Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Além lógico, da força de vontade, de querer, aonde ela deve se dirigir, quem ela deve procurar? Então, tem as associações e institutos que são especializados para atender essas pessoas, né? Pessoas com deficiências mesmo. Dependendo de cada região, né, às vezes ela tem que ir numa prefeitura, né, algum lugar assim mais próximo, para saber qual o lugar mais próximo, né? Eu faço parte da instituição do Instituto Mara Gabrilli, né? Lá que eles me apoiam com equipamentos, com viagens para competir, eles que me inscrevem nas competições. Então, tem que ir por meio de uma instituição ou associação. E parece que você desenvolve também uma outra atividade, né? Além da sua vida como para-atleta, você gosta também de pintar? Gosto. Tem um vídeo aqui, você não aparece. Aí você pintando. Veja, olha o detalhe, né? A habilidade na pintura. Isso você desenvolveu agora também como hobby? Como é que foi? Então, eu sempre gostei de desenhar. Eu acho muito lindo, muito legal. Antes eu desenhava os mangás, quando eu tinha as mãos. Ali eu vejo você utilizou a boca, e só para colocação, mas é a parte do braço que você utiliza para pintura, Isso. não a boca. Não, a boca é apenas para arrumar o Dá o lápis, apoio. porque às vezes vai escapando, né, conforme eu vou mexendo, e aí eu seguro para poder segurar melhor o lápis para poder continuar. E aí depois que
eu sofri um acidente, eu fiquei 1 ano em casa, né, sem poder sair nem nada, e aí eu não tinha nada para fazer, aí eu vi um desenho no Facebook, aí eu, será que eu consigo desenhar ainda? Vou tentar, e pedi para minha mãe comprar um lápis, um caderno, aí ela me levou e eu consegui, fui tentando desenhar, fui conseguindo fazer os desenhos mangá, aí depois eu vi um desenho, caricatura realística. Aí eu, será que dá certo? Aí fui tentar fazer também, acabei conseguindo. Quer dizer, nunca Aí, desistiu, né? Nunca desisti. Tá que o primeiro não saiu tão lindo, né? Saiu bem, bem feinho, assim. Mas conforme eu fui fazendo, aí foi melhorando. E hoje eu consigo fazer um desenho perfeito. Você falava a respeito das associações que oferecem esse treinamento, mas às vezes a pessoa, dependendo qual a deficiência dela, ela tem muita dificuldade no transporte para chegar a um local ou para treinar. Essas entidades oferecem esse transporte também ou a pessoa tem que chegar lá? Não, não oferece não. Porque isso daí realmente complica, né? A pessoa com uma deficiência vai depender de alguém para chegar no local. Sim. Aí depende, né? Tem algumas associações, aí depende da associação. Tem algumas que pode dar, dependendo da dificuldade do atleta, né? Aí às vezes eles conseguem uma van, às vezes o próprio atende mesmo, eles pedem, aí leva, mas pelo menos a gente não. Eu pego ônibus, trem, metrô, eu e meu esposo que é deficiente visual, e a gente vai por conta mesmo. E a idade do paratleta hoje no Brasil? Qual a faixa etária? Então, tenho, assim, para a nossa categoria, que a gente faz o circuito brasileiro, nacional, é de 14 anos até você conseguir. Sem limite. Mas para menores de 14 anos, tem jogos escolares. Aí eu acho que pode entrar com 10 anos, 9 anos, aí já pode conseguir. Que é muito importante também, porque principalmente para o menor de 14, né, na idade escolar, tudo, se ele não tem esse engajamento, porque o processo normal é ele se afastar, né? Porque ele tem uma dificuldade, ele vai se afastar. Então é muito importante ter esse engajamento para ele se sentir até na coletividade, né? Sim. E também, às vezes, os atletas, tipo crianças, né? Eles entram numa associação e eles já podem ali estar treinando. A associação, às vezes, pode fazer competições também entre eles, para eles poderem sentindo como é. Para quando chegar na idade certa, de 14 anos, eles já saber e já estar bem preparado para competir, porque ele ali, quando ele tem 14 anos, ele vai competir com quem tem 20, 25, 30. Então, ele já vai estar bem preparado para estar competindo. E na Paralimpíada existe o mesmo critério seletivo da Olimpíada normal, número de atletas, tempo, comparação entre eles, ou é um pouco mais flexível? É bem do jeito que o senhor falou. É por tempo, também por categoria, quem tem mais chances de medalha, essas coisas assim. Agora, por idade, não, é mesmo quem é os melhores. Então é feita uma avaliação normal, como é feita com um atleta da Olimpíada normal. Isso, tem o índice, e os atletas que conseguiram alcançar o índice, depois eles fazem uma seleção para ver quais têm mais chance de medalha, até atingir o número de vagas que foi pedido. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, foi um prazer falar com você. É um exemplo de vida para o nosso telespectador, de perseverança, de luta. E queria te colocar à disposição, se você quiser passar algum contato, algum recado para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço a vocês por ter me chamado aqui, por deixar eu contar um pouco mais sobre minha história, sobre o meu trajeto no esporte. E eu peço, se vocês puderem entrar lá na minha página no Facebook, meu nome é Sabrina Custódia, e também no Instagram é Sabrina Custódia _3, curtir lá as fotos, sempre eu estou postando coisas novas, vídeos de como eu treino, meus treinamentos, então quem puder entrar lá eu agradeço. Sabrina, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, muito obrigada.
o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.